consigo coincidir de atender nós juntos, sabe? Junto com vocês. Então, o gravar ajuda as mães necessitadas. Maravilha. Já está gravando aí, Luciana. Muito bom. Então, vamos lá, né, gente? 707. Kardec perguntou: é frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando os cerca a abundância? A que se deve atribuir isso? Né? Então, quando ele fala meios de subsistência, são os meios básicos para a conservação da vida. Né? Começamos aí para a questão do alimento, o vestuário, as condições de saúde. Então, tudo que envolve os meios básicos para a nossa manutenção. Estamos no corpo, todos nós, e precisamos manter esse corpo. E aí o Kardec coloca isso, né? Há 2 séculos atrás, ele coloca o que a gente ainda vê no dia de hoje. Apesar de que hoje temos muito progresso nessa questão de dar acessibilidade a muitos que carecem de meios de subsistência, né? Mas naquela oportunidade, ele já perguntava isso porque ao lado, na sua proximidade, pessoas que não têm o básico, né? Estão ali, às vezes, cercadas de quem tem em abundância. Né? E aí ele pergunta qual o motivo disso? Né? Porque somos todos seres humanos. Por que uns enfrentando essa questão da carência dos meios e outros em abundância, sobrando, né? Muito além do necessário? E aí, dando início aqui na resposta, os espíritos vão falar assim, ó, ao egoísmo dos homens. Esse é o primeiro motivo, ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e a mais das vezes, devem-no a si mesmos. Então, já nesse início aqui, a gente já pode tirar algumas conclusões. Né? O egoísmo que vai levar à posse do muito além do necessário. Né? Nós temos muito e não temos os olhos voltados para aqueles que necessitam, que carecem daquilo que eu tenho em abundância. Então, é o que Kardec sempre fala, né? As 2 grandes chagas, orgulho e egoísmo. E aí, o nosso egoísmo, e muitas das vezes, quando temos essa abundância, a gente é tentado a querer mais, a não repartir, a não ser com aqueles que são ali do nosso bem-querer, né? Mas não temos, muitas vezes, os olhos para aqueles que estão muito próximos e totalmente carentes. Então, ele deixa claro isso. E depois ele complementa. E depois, as mais das vezes, devem-no a si mesmos. O que ele está querendo dizer? Muitos incorrem também nessa situação da carência desses meios de subsistência, em muitas ocasiões, pela sua própria atitude, da ociosidade, da falta do ânimo, da falta da persistência. Né? Muitas vezes também acontece isso. Né? E aí ficam dependendo de um auxílio de outro. Né? Quando ele poderia, sim, com a firmeza, com a persistência, com a dedicação e o trabalho, ele começar a acessar esses meios fruto do seu esforço. Então, a resposta dos Espíritos já inicia nos dois pontos dos motivos dessas carências do meio de subsistência. O próprio egoísmo daqueles de nós que temos condições de fazer mais pelo outro. Isso é algo que é um grande motivo. Né? Mas também da parte daquele que está nessa situação, muitas vezes é devido ao seu próprio proceder. Então, eles colocam dos 2 lados, não fica só de um lado. Né? Então, é bem coerente a resposta e nós temos que ter essa atenção conosco, né? Porque a gente fica, às vezes, achando que esse egoísmo dos homens
está mais ligado àqueles que têm mais posses, àqueles que têm mais condições. Claro, eles vêm numa situação, às vezes, de riqueza, de uma situação abastada, e têm uma responsabilidade grande de fazer com que essa situação de riqueza seja utilizada não só em seu favor, mas também favoreça outros, pelo trabalho, pela condição de favorecer o emprego, pela condição até também do lado de caridade, não é? Então, são várias formas que quem detém essas riquezas que tem como ajudar a outros. E aí, fruto do egoísmo, muitas vezes a gente deixa isso de lado. Mas isso cabe a nós também. Muitas vezes eu não sou uma pessoa rica, mas tenho uma condição aqui simples, razoável, e dentro dessa condição eu posso fazer por outros, né? De várias formas. Então, esse egoísmo, ele abrange a todos nós nos mais variados graus, né? Claro, de acordo com a nossa forma de ter olhos mais de compaixão, de sermos mais irmãos, né? De não pré-julgarmos o outro, porque muitas vezes a gente fala, eu vou ajudar, mas ele vai fazer isso. Então, a gente tem que buscar uma espontaneidade daquela que Jesus orienta, né? De colocar no lugar do outro. Se ele está nessa situação agora, vamos fazer o melhor para agora ajudá-lo, né? Para que, a partir disso, ele tenha uma oportunidade dele caminhar melhor, né? E a outra questão é quando a pessoa realmente não faz o mínimo da sua parte para que ele saia dessa situação. Isso também acontece, né? E aí ele continua falando assim, ó, buscai e achareis. Estas palavras não querem dizer que, para achar o que deseje, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo, não com indolência, ou seja, não com desânimo, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos, que muito a miúde são simples meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Então, os Espíritos trazem essa questão, né? Liga uma fala de Jesus, buscar e achareis, mas esse achar não é o simples olhar e buscar e achar, né? Esse achar demanda o nosso esforço, a nossa persistência. Daí a importância da gente ter um pouco, um mínimo de fé, né? Muitas vezes eu não tenho nem uma mínima ligação com o alto, eu não tenho aquela fé que muitas vezes é necessária em momentos difíceis, como esse aqui. Muitas vezes a gente está muito atrelado à questão da matéria, do terra a terra, e buscamos soluções, mas muitas vezes tomamos caminhos, rumos que não são os adequados. E aí ficamos batendo cabeça, né? E aí vem o desânimo, aí vem a revolta, né? Aí vem até situações críticas, como um suicídio, por exemplo. Então, esse ardor que ele fala, essa perseverança nessa busca, deve e tem que ser sustentada por uma fé. Porque vai haver momentos que a gente precisa ir além da nossa visão aqui muito limitada ao terra a terra. É onde entra essa fé que nos sustenta. E manter três palavrinhas que ele falou aqui. Constância, né? Porque vamos buscar e não vamos achar. Continuemos buscando, continuemos em frente, continuemos confiando e fazendo o melhor, porque a espiritualidade ela não nos abandona, né? A gente sabe que quando a gente acha que não dá mais jeito, se a gente se esforçou, se a gente está fazendo melhor, se a gente está se dedicando, os espíritos amigos, eles auxiliam de alguma forma por intermédio de nós mesmos, uns com os outros. Então, a gente precisa ter esse mínimo de fé, essa confiança, para que a gente possa explorar essa constância, essa paciência, essa firmeza. Tem uma fala que eu acho que todos devem conhecer, que está lá em Gênesis, que é dito assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Né?
É basicamente o que está sendo falado aqui. Nós não vamos buscar e achar e cair tudo do céu. Não vamos achar tudo pronto. Pelo contrário, é uma forma também que ele coloca, que os Espíritos colocam aqui, que a gente está sendo testado para não desanimarmos nesses obstáculos, porque o ganho é duplo. Essa busca e esse achar é de algo, estamos aqui falando da questão material, né, dos meios de subsistência. Se eu me esforço, se eu persisto, se eu continuo, eu vou ter um determinado momento que eu vou chegar a ter acesso aos meios que eu necessito. Mas, além disso, eu vou ter um ganho em segundo lugar. É o que ele está falando aqui. Eu vou vencer esses obstáculos. Ou seja, eu vou trabalhar em mim essa persistência, esse ardor, essa perseverança, essa paciência. Eu vou fortalecer em mim uma fé também em algo maior. Uma fé de que não estamos sós. Porque a gente começa a analisar nossos caminhos e a gente vê que muitas questões que nós conseguimos sucesso, elas contam com auxílios diversos. Basta a gente ter os olhos de ver, que a gente começa a enxergar isso. Então, às vezes, eu já vi assim, falas, né, de pessoas, por exemplo, que estão em situações críticas. Então, só da gente ver essas matérias, essas reportagens de pessoas, por exemplo, o que vem à mente, no sertão, né? Pessoas da África, a gente tem muito agora a questão da Fraternidade Sem Fronteiras, né? Vem muita matéria daquele povo em sofrimento, carente de todos esses meios de subsistência aqui básicos, né? Mas, ainda assim, demonstram um sorriso, às vezes, uma fala assim de esperança, algo assim. Eu lembro de uma matéria muito antiga, que era da época da seca no sertão, aquele povo sem nada para colher, o gado morrendo todo, né, magérrimo, e a pessoa falava assim com o repórter com uma serenidade, de que ele falava, não, Deus vai mandar a chuva, vai mandar na hora que tiver que vir, vai mandar. Eu falei, meu Deus, para sustentar isso é só uma fé. Só a fé, porque não tem outra forma de você ganhar força, somente pelo que você observa, pelo que você vive, pelo que você sofre aqui. Tem que ter algo maior, né? Então, quando nós vencemos esses obstáculos, nós estamos tendo um ganho duplo de acessar os meios, mas principalmente vencer a nós mesmos, né? Vencer a nossa revolta, a nossa descrença, persistir e vencer esses obstáculos. Então, os Espíritos deixam claro que tudo isso é aproveitado, né? Para que a gente possa... Isso que a gente não está falando aqui nem de expiação, né? A gente não está nem falando de algo que a gente já gerou lá atrás e que agora está colhendo os frutos, né? Que a gente já conhece a respeito da expiação. A gente não está nem falando disso. Ele está falando aqui só da proposta desses obstáculos. Se vencidos dessa forma, nós vamos angariar algo que é para o espírito, não é só para o corpo, né? É para o espírito que a gente agrega e que isso não sai mais da gente, né? Fiquem à vontade, tá, gente? Eu falei muito aqui, mas pode me interromper. Então, a gente vai agora para a fala do Kardec, né? O Kardec vai comentar assim, ó. Se é certo que a civilização multiplica as necessidades, também o é que multiplica as fontes de trabalho e os meios de viver. Forçoso, porém, é convir em que, a tal respeito, muito ainda lhe resta por fazer. Quando ela, a civilização, houver concluído a sua obra, ninguém deverá haver que possa queixar-se de lhe faltar o necessário, a não ser por sua própria culpa. O que ele está falando aqui? Nós estamos em processo de evolução. Nós estamos em processo visando o nosso progresso intelectual e moral. Nós sabemos as duas asas, né, que Emmanuel nos fala. E isso é uma conquista individual que a gente vai angariando a cada encarnação,
a cada prova que a gente vai vencendo, a gente vai agregando virtudes, nós vamos nos elevando naquela escala de espíritos, né? E coletivamente também, porque ele fala aqui em civilização. Podemos falar em humanidade, em civilização. Então, esse progresso é contínuo. Pode ser lento, mas ele vai ocorrendo, né? E aí, o que ele fala aqui? Quando chegar à conclusão, o que seria a conclusão dessa obra? É nós chegarmos num estado de planeta muito mais elevado do que nós estamos agora, né? Um mundo superior. Aí não vai mais haver, pelo motivo do egoísmo, a falta desses meios de subsistência, desses meios básicos. Mas ele deixa assim: se isso ocorrer, será exclusivamente pela própria culpa. Se aquele espírito ele não desejar fazer a parte dele, que é um dos motivos que ele cita no início da fala, né? Então, à medida que nós vamos progredindo em espírito, nós vamos buscando a felicidade nossa na felicidade do outro. A gente ainda não conseguiu alcançar esse grau. A gente ainda busca a nossa felicidade, que é natural, né? E, abrindo da nossa felicidade, a gente envolve os nossos queridos, né? Aqueles que nós temos no coração, que convivem conosco, que nós amamos, nós queremos a felicidade deles, né? Mesmo que seja até muitas vezes no campo material. Mas é uma busca natural nossa. Agora, quando a gente estiver num patamar de evolução em que nós já estamos totalmente desapegados dos meios materiais, que a gente vai ter aquela felicidade que o Livro dos Espíritos nos orienta, né? Que é a posse do necessário, porque eu não preciso do supérfluo. Eu já compreendo que só me basta o necessário, né? E a paz de consciência, né? Que é também a felicidade a nível espiritual, nós também buscaremos essa felicidade nossa através de olhar o outro. Se houver alguém que está conosco e que pode ser até que não tenha relação conosco, mas ele está em situação ruim, se nós já estamos num patamar mais evoluído, a gente não se sente feliz enquanto não faz o melhor para que aquele também se sinta feliz. Então, ele está dizendo é isso. À medida que nós vamos caminhando, que nós vamos progredindo em civilização, chegaremos lá, mais à frente, em que esse egoísmo não vai mais ocorrer. E essa falta do necessário será apenas pela exclusiva ação daquele que está assim a proceder. Porque não vai faltar o apoio, não vai faltar o amparo, o amor. Agora, para você receber o amor, você tem que querer. Você tem que fazer a sua parte, né? Para poder se beneficiar disso. É o que eu pude entender dessa fala inicial de Kardec aqui. Se eu estiver errado, me ajuda, hein, Celinho? Vamos lá. Então, continua. A desgraça, para muitos, provém de enveredarem por uma senda diversa da que a natureza lhes traça. Muitos de nós chegamos num ponto de desgraça, que ele está falando aqui, não por uma questão do egoísmo externo. Muitas vezes é porque a gente insiste em tomar um rumo, um caminho que não é o mais adequado. Não está aqui, como ele fala, no que a natureza traçou. Lembram dos planejamentos reencarnatórios que todos nós passamos de forma direta e indireta, né? Aí, para alguns de nós, até imposto, né? Que está sem condição. A gente chega aqui e, pelo esquecimento e pelas nossas paixões, a gente se deixa conduzir por veredas, por caminhos que não eram os mais adequados. E a gente, muitas vezes, insiste nessa busca. E, quando vê, a gente começa a adentrar esse caminho que ele chama aqui de uma desgraça. Isso também acontece, né? Não é o tempo todo por questões externas que a gente passa por uma provação, mas muitas vezes porque nós mesmos fugimos daquilo que nós sabíamos antes que era o melhor, mas agora, na carne, a gente começa a ceder às paixões,
aos interesses, e quando vê, adentramos em caminhos de desgraça. Isso me faz lembrar, não sei a vocês, mas me faz lembrar a parábola do filho pródigo, né? O filho pródigo, ele pede a parte dele, né? Ele sai ao mundo e passa por todas as conturbações, perde tudo, né? Tudo que ele tinha de bens, ele perde. Os amigos, entre aspas, somem, usufruem enquanto podem e o abandonam. Ele chega naquela visão, naquela situação figurada, né? De estar ali na lama com os porcos, né? Comendo as bolotas que os porcos comiam. Então, para fazer um sentido figurado dessa desgraça. Mas quem buscou essa desgraça? Foi ele próprio. Ele insistiu nesses caminhos, nessas veredas, nessas sendas que eram diversas e não eram as melhores para ele. Ele insistiu. E até que ele chega até na situação mais difícil, precaríssima, né? E ele levanta os seus olhos para o céu e reflete, né? Meu pai está lá, eu tinha tudo, e eu agora estou aqui, né? Vou até ele, vou pedir o perdão, né? Que ele possa me receber, mesmo nas condições mais simples, mas que eu esteja lá. Então, é basicamente o que ele está falando aqui. Muitas vezes nós chegamos nessa condição pela nossa própria decisão, pela nossa escolha assim equivocada, né? Então, que a gente tenha muita atenção, e aí é importante a nossa ligação com o alto, a nossa prece, para a gente poder perceber as boas inspirações, né? A gente saber ouvir mais aqueles que se aproximam de nós, aqueles que trazem falas que querem o nosso bem, nós trabalharmos a nossa humildade, vencermos mais o nosso orgulho, porque muitas vezes nós estamos numa situação normal hoje, mas nós estamos livres de amanhã estarmos numa situação precária, exclusivamente pela insistência nossa em buscas que não são as melhores, né? E aí o Kardec continua assim, ó, para todos há lugar. Não, peraí, aqui. É então que lhes falece a inteligência para o bom êxito, né? Completando aquela frase. Para todos há lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não os dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio, né? Então, vamos buscar o nosso lugar. E hoje em dia, eu acho que a gente está tendo uma dificuldade bem maior dessa busca nossa, porque a gente tem um acesso muito diversificado através das mídias, né, de posições que chegam até nós das pessoas, né, e muitas delas em condições maravilhosas, né, todo mundo em uma condição muito boa, socialmente falando, financeiramente falando, tudo, né? A questão da questão corporal, a questão das pessoas sempre sorrindo, a gente vê isso tudo na mídia, né? E aí aquilo começa a nos trazer ansiedade, né? Eu também tenho que estar assim, eu também tenho que ter isso, eu também tenho que ser igual a fulano A, a fulano B. E eu começo a buscar lugares que não são os meus. E aí a gente começa a tomar essas sendas, esses caminhos, como ele disse aqui, menos adequados, que nós vamos gerar problemas para nós, né? E ele deixa claro, quando nós vamos nesse rumo, a culpa não é da natureza, não é do que nos envolve, do meio que a gente está vivendo, não é a culpa da criação, não. A culpa exclusiva é nossa, por dois motivos: ambição e amor próprio. E aí a gente volta na parábola do filho pródigo, que é exatamente isso, né? Uma ambição, o amor próprio que reflete o egoísmo e o orgulho, e que a gente fica cego para aquilo que realmente nós temos que estar mais atentos, como espíritos que somos. Porque a gente tem muita atenção como homem, como mulher, no corpo físico, encarnado que estamos.
mas muitas das vezes nós esquecemos que somos espíritos, que temos um caminho infinito pela frente, que estamos aqui numa etapa, utilizando-se do corpo, para que a gente avance em espírito. Porque o corpo tem o teu tempo de vida útil. Ele vai acabar e vai ficar. Mas ele é uma ferramenta fundamental para auxiliar ao nosso progresso em espírito. E quando a gente fala progresso em espírito, a gente fala em sabedoria. Sabedoria quando a gente concilia desenvolvimento intelectual com o moral, com a razão, com o sentimento do coração. Então, isso tudo a gente busca utilizando do corpo, mas a essência é o espírito. E aí, quando a gente esquece que somos espíritos, a gente fica magnetizado pelas buscas somente materiais, para favorecer o corpo. E, aliado a isso, nós temos as nossas paixões, os vícios, que nos puxam para baixo quando a gente vai nessa linha. Então, qual é a tarefa nossa? Nós vencermos essas paixões, esses vícios, mantermos o corpo, porque precisamos dele, daí a necessidade do trabalho, a necessidade das relações, a necessidade da manutenção desse organismo, que é um templo em que nós habitamos temporariamente em espírito. Mas para quê? Para que o espírito evolua. Então, tem uma fala do Kardec, que tem na sua biografia, que é citado o seguinte: o Kardec tinha muitos momentos difíceis, né? Muitos. A questão da própria comunidade católica, né, que o atacava, as traições até de amigos, de companheiros da sociedade, que falavam com ele uma coisa pela frente, pelas costas outras. Então, ele tinha muitos momentos que eram dificílimos para ele. E é relatado que, nesses momentos, ele se elevava, ele buscava se elevar em pensamento para ele sair desse terra a terra. É muito interessante isso, e é um aprendizado para nós. Porque temos momentos que a gente está tão afundado e mergulhado nas nossas buscas de cunho material e intelectual, que são necessárias, mas a gente está tão mergulhado que a gente precisa sair, se elevar disso e retornarmos e conscientizarmos que somos espíritos, que estamos acima de tudo isso que a gente passa de dificuldade. E olharmos esses obstáculos, como é falado aqui por Kardec, como oportunidades que nós estamos sendo testados para vencermos. E aí ele se acalmava, ele se ligava ao alto, nessas elevações de espírito, e ali ele se retemperava. Depois ele retornava para o seu hábito, para o seu dia a dia, para a sua rotina do trabalho grandioso que ele nos deixou, e ele seguia em frente, né? Então, que a gente possa ter isso em mente, principalmente nos momentos mais graves. Daí a necessidade da fé, da confiança, da humildade, de reconhecer que precisamos do alto. Sempre precisamos do alto. E o alto está sempre ao nosso dispor. Mas nós precisamos reconhecer e abrir a nossa mente para que captemos as boas inspirações. E aí o Kardec vai falar assim, ó: fora preciso, entretanto, ser-se cego para se não reconhecer o progresso que, por esse lado, tem feito os povos mais adiantados, graças aos louváveis esforços que, juntas à filantropia e à ciência, não cessam de despender para melhorar a condição material do homem. E, malgrado ao crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção se acha atenuada, pelo menos em grande parte, e os anos mais calamitosos do presente não se podem, de modo algum, comparar aos de outrora. Então, o Kardec está falando que, apesar do egoísmo, apesar dos excessos que são cometidos, né, da falta, muitas vezes, desse compartilhamento com os mais carentes. Apesar de tudo isso,
há o progresso em virtude da ação da ciência e da filantropia. O que é filantropia? É a caridade, é o auxílio ao próximo, a ajuda ao outro, né? Então, dentro disso tudo, apesar do crescimento incessante das populações, essa insuficiência da produção, ela é atenuada. E isso é fato, até os dias de hoje, porque a população mundial está muito maior do que na época do Kardec, mas muito maior mesmo, né? E estamos com a produção, os alimentos, as necessidades básicas, os meios de subsistência, estão dando conta devido à ciência, à tecnologia, às ações filantrópicas que multiplicam-se ao redor do mundo. Havia uma teoria no meu tempo de escola, né? Eu não lembro exatamente, mas a teoria malthusiana, né? Que era previsto naquela época que a progressão do crescimento da população seria de forma geométrica e a progressão da produção de alimentos seria de forma faltou a palavra geométrica e a outra aritmética, não sei qual é a outra palavra. Aritmética. Aritmética, isso aí, né? E aí ia chegar um tempo que não ia ter mais, né? Dá para todo mundo, né? Isso caiu, isso ficou para trás, né? Então, é lógico, Deus, que é perfeito, ele criou o mundo, é criação de Deus. Nós somos criação de Deus. Então, tudo isso é regido por leis perfeitas. Agora, é claro, pela nossa ação incorreta através do egoísmo, a gente deixa carente aquele que precisa, enquanto eu fico me abastecendo com muito mais, né, do que eu preciso. E aí vem a ação da ciência, a ação da caridade, a ação da filantropia, para nós amenizarmos isso e buscarmos um equilíbrio, que ainda estamos longe, mas estamos muito melhor do que, por exemplo, no tempo de Kardec, e melhor ainda do que tempos recuados, é o que ele está falando aqui. Então, há um progresso, não só no campo material, mas no campo material, se houve esse progresso, é porque há antes um progresso intelectual e há um progresso do sentimento, do amor, do coração. Daí ele falar na filantropia também. Então, tenhamos sempre fé, esperança, façamos a nossa parte, continuemos fazendo o melhor da onde a gente foi plantado, porque se cada um de nós faz isso, em coletividade, estaremos fazendo muito. E é o que nosso planeta está fazendo, né? Tenhamos essa visão e não fiquemos arraigados na visão pessimista, muitas vezes, que a gente vê, né? Temos muito que nos dá otimismo. Basta que a gente possa focar a nossa visão naquilo que está acontecendo de bom, e é muita coisa. A higiene pública, elemento tão essencial da força e da saúde, a higiene pública que nossos pais não conheceram é objeto de esclarecida solicitude. O infortúnio e o sofrimento encontram onde se refugiem. Por toda parte, a ciência contribui para acrescer o bem-estar. Então, ele continua falando de vários aspectos positivos que estão a acontecer, né, no campo da ciência, mas focando o que? A saúde, a higiene pública, né? Hoje em dia, apesar de nós termos tido algumas quedas aí de doenças que estão retornando, né, algumas aí, mas nós estamos muito adiantados nessa parte da saúde, da higiene, do que há 2, 3, 4, 5 séculos atrás. Muito mais. Ainda estamos aquém, né? Questão de saneamento básico, a gente vê que ainda falta para uma parte muito ampla da população, falando aqui só do Brasil, né? Mas vamos falar em nível mundial, temos ainda muito que melhorar. Mas isso vai progredindo gradualmente. É o que Kardec está nos falando aqui. Poder-se-á dizer que já se haja chegado à perfeição? Oh, não, certamente. Mas o que já se fez deixa prever o que, com perseverança, se logrará conseguir
se o homem se mostrar bastante avisado para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não em utopias que o levam a recuar em vez de fazê-lo avançar. Né? Então, o que ele está dizendo? Estamos longe ainda da perfeição. Ainda estamos longe. Mas já dá uma ideia, uma previsão de que se o homem continuar com essa perseverança, né, de buscar a felicidade nas coisas verdadeiramente necessárias, que ele chama aqui de coisas positivas e sérias, e não nas utopias, ou seja, nas fantasias que a gente gera para nós mesmos, devido às nossas mazelas íntimas, à nossa influência da matéria, né? Que a gente busca desejos totalmente temporários, né? Então, se a gente mudar esse foco, com certeza isso irá continuar buscando esse progresso. É o que ele está falando aqui para nós. Isso é de alto cunho otimista, né? E não vão nos levar a recuar em vez de fazer avançar. Recuar por quê? A gente sabe que ele está falando aqui não é um recuar, que a gente sabe que, em matéria de progresso de espírito, não há retrocesso. Pode haver apenas a estagnação, né? A partir disso, o progresso. Ele fala recuar no sentido temporário de ações egoísticas, de ações ambiciosas ou de nossa omissão. Então, muitas vezes a gente já conquistou algo, né? A gente deu até um exemplo aqui agora, meio que sem querer, mas tem a ver com isso aqui. Falamos aí de doenças que estão aí retornando, né? Ou seja, todo mundo ia lá, vamos tomar sua vacininha, né? Eu lembro que era bebezinho, e a minha mãe levava lá, vacina disso, vacina daquilo e tal. Aí daqui a pouco eu paro de dar a vacina. Ah, não precisa, não precisa. Ué, eu sei que eu estou tomando um caminho que vai gerar algum problema. Aí vem a doença de novo. A doença volta, né? Que já estava já controlada lá atrás e tudo. Então, esse recuar é no sentido das ações nossas, que não são focadas naquilo que é realmente necessário, que é positivo, que é fruto do nosso egoísmo, das nossas ambições ou da nossa omissão. É isso, não é no sentido de recuar o progresso do espírito, tá, gente? É nesse sentido aí, para a gente não interpretar mal aqui o Kardec. Falei bastante. A questão é longa, né? E aqui a gente não tem como esgotar, porque é muito profunda, são muitas informações. Mas vocês fiquem aí, se tiver com uma colaboração, estamos aqui. Senão a gente segue. Então, vamos lá. 708. Não há situações em as quais os meios de subsistência... Ah, só um minutinho. Celinha, eu paro que horas? Só para... 8h35. Tá bom. Então, vamos lá. Não há situações em as quais os meios de subsistência, de maneira alguma, dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação do de que mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesma das coisas. Kardec está perguntando que também não há situações em que esses meios de subsistência não dependem, em hipótese nenhuma, da vontade do homem, e aí fica essa privação desses meios, né, da parte do homem, com uma consequência de força, da força mesma das coisas, ou seja, não é uma consequência da ação dele. Ele até faz o que é possível, mas mesmo assim ele está privado desses meios de subsistência. Então, não há essas situações, e aí o que os Espíritos podem dizer disso? Porque se o homem ainda faz o esforço, né, não é por culpa dele, né, mas ele está ali passando por aquela situação de privação terrível, que sendo ali, está ali no meio dessas forças, né, das coisas que independem dele. Aí os Espíritos vão falar, ó, é isso uma prova, né? Muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer e a qual sabia ele de antemão que viria a estar exposto. Então, o que eles estão falando? Nesse caso, se ele fez de tudo, não é culpa dele,
Ele está vivenciando isso, esse caos, né, na questão material, terrível. E aí? O Espírito fala, aí é uma prova. Porque você não vai ter a explicação, aí nós precisamos da reencarnação, da multiplicidade das existências. Se não tiver essa compreensão, você não compreende, não tem como, né? Então, é uma prova que ele está trazendo, com certeza, né? Estou falando aqui no caso de não ser identificado nessa existência, tá, gente? Para ele chegar nesse meio. Ele deixou claro aqui que isso aqui foi totalmente fora da situação dele. A pergunta é bem clara, né? Ele estava naquele meio e as forças das coisas agiram e ele está sofrendo isso. Então, é uma prova que lhe compete sofrer. Sofrer por quê? Porque há uma necessidade anterior, que é justa. E ele ainda deixa claro aqui que ele sabia de antemão. Aí nós falamos, né? Planejamento reencarnatório. Estava acertado e solicitou isso. Porque a gente sabe que as nossas falhas que a gente carrega, os nossos erros, principalmente aqueles mais grandiosos, enquanto a gente não consegue se desvencilhar dele, e para se desvencilhar dele, a gente precisa estar sujeito às leis principalmente de causa e efeito, né? A gente precisa se desfazer desses erros através de situações que vão tirar esse peso e deixar o espírito mais leve. E aí ele fala que isso se enquadra nessa prova. E se ele a vencer com resignação, ele estará livre daquilo que ele gerou lá atrás. Agora, se ele passa por ela com a revolta, com o desespero, com a descrença, ele vai criar mais uma dívida com ele mesmo, né? Então, é isso que ele está falando aqui. E aí continua. Seu mérito, então, consiste em submeter-vos à vontade de Deus, desde que a sua inteligência nenhum meio lhe faculta de sair da dificuldade. É a tal da resignação. Eu gosto de falar assim, resignação é resignar agindo. Resignação não é a gente parar e ficar ali entregue, aguardando o que Deus vai fazer para mim. Não. Ele deixa bem claro. Se ele, pela sua inteligência, ele se esforçou, fez o melhor para sair da dificuldade, mas mesmo assim ele está vivenciando ela, o que ele está orientando? Qual vai ser o mérito? Submeter-se à vontade de Deus. Isso é resignação. Mas ele não deixa de agir. Ele não piora a situação dele. Ele vai continuar fazendo o que pode, mesmo que ainda não consiga de imediato. Mas há uma necessidade dele passar por aquilo ali. Aí ele vence a prova com a resignação. Se a morte vier colhê-lo, cumpre-lhe recebê-la sem murmurar, ponderando que a hora da verdadeira libertação soou e que o desespero, no derradeiro momento, pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. Né? Olha que coisa, né? Então, você vê, a hora derradeira, ele pode perder esse fruto da sua resignação por aquele desespero. O desespero, ele retrata o quê? Descrença, revolta, inconformação. Então, se ele está vencendo aquela prova com resignação, há que ter a necessidade, se for o caso de desencarnar, que ele assim prossiga até o final. Ah, Daniel, é difícil. Eu imagino que deve ser muito difícil. Muito difícil. Porque a gente se revolta com pequenas coisas. Eu tropeço ali, eu já xingo. Eu com poucas coisas já fico ali conturbado. O que dirá a pessoa carente de tudo, dos meios de subsistência, sofrendo, né, de uma forma terrível. E você fazer o que é possível fazer e ainda se resignar não é fácil. Agora, se ele veio para isso, há uma condição de passar. Agora, isso nós temos que ter essa compreensão. Cada um de nós temos os nossos limites e as nossas possibilidades. Pode ser que aquele que está passando aqui tenha essa condição, mas pode ser que eu não tivesse. Por isso que eu não estou passando por essa agora. Pode ser que eu estou passando por uma outra situação mais difícil que talvez o outro não tivesse condição de passar. E assim vai. É isso que é a resignação. Nós temos a confiança que se estamos passando, há um motivo, em primeiro lugar. Segundo, nós não estamos sozinhos.
Isso me ajuda a eu não me revoltar, saber que eu estou amparado, mas, principalmente, essa confiança no alto. E essa visão, esse entendimento de que a vida continua, né? Que aqui é temporária. Se a gente não tem esses mínimos de aspectos que a gente falou aqui, fica muito difícil da gente passar de uma forma resignada, né? Aqui, ó, a Celinha vai falar. Eu vou perguntar. Então, eu estou numa dúvida. Uma dúvida é o seguinte. Na pergunta anterior, ou na que veio antes, ele falou das nossas escolhas equivocadas, que muitas vezes a penúria, as privações vêm de nossas escolhas equivocadas. E agora está falando da mesma situação de vida, mas provocada por uma provação, uma escolha nossa antes de reencarnarmos. Como é que a gente fica sabendo se escolheu errado ou se é provação? Boa pergunta, Celinha. Eu acho assim, ó, essa questão aqui, essa questão atual que ele está falando aqui, ele deixa claro assim, que a pessoa ela fez aquilo para buscar o meio de conservação. Ela já está numa situação que ela não deixou de fazer a busca do meio de conservação dela, né? Na outra questão, ele fala que ela buscou caminhos inadequados, né? Insistindo naqueles caminhos constantemente, né? Mas fruto, tem um momento lá que ela fala, que é fruto da ambição, fruto do amor próprio, do orgulho, né? Do egoísmo. Aí é algo que a pessoa ela ficou somente buscando os seus interesses e muitas vezes passando por cima de outros. Ela buscou, buscou, até que ela chega uma hora que ela cai. Eu vejo muito isso nas questões. Só um minutinho, Luciana, só para. Eu vejo muito isso nas questões que a pessoa chega numa condição. Já viram essas pessoas que chegam numa condição boa e depois elas caem numa miséria? Eu vejo muito isso na situação de enquadrar a questão anterior. Essa questão aqui, eu entendo que, quando Kardec perguntou aqui, não foi nesse sentido. Eu entendo que ele perguntou que as pessoas totalmente fora, a situação toda que ela está passando independe totalmente do que ela fez e do que ela está continuando a fazer. Entende? Essa questão aqui, ele fala assim que foi consequência da força mesma das coisas. Não foi da ação e das buscas dele, entendeu? É isso que eu compreendi. Aí é diferente, porque ele não foi o causador. Aquela anterior, ele causa, porque ele busca visando os seus interesses, o seu egoísmo, muitas vezes a arrogância, o orgulho, ele vai insistindo, 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 daqui a pouco ele cai numa situação penosa, né? Mas não foi por força das coisas, foi porque ele mesmo buscou. Agora aqui não, ele deixa claro na pergunta que é por força das coisas, e não tem nada a ver com o que ele está buscando, entende? Aí o Espírito deixa claramente, não, aí é uma prova, que foi, inclusive, planejada antes. Foi o que eu pude compreender. Não sei se deu para entender, Celinha. Deu sim. Deu? E a Luciana levantou a mão, ó. Ô, Daniel, eu também compreendi, e ver se a dúvida da Célia, eu entendi dessa forma. A prova que eu entendi são coisas que a gente já trouxe, são coisas que antes de você, na hora que você vai reencarnar, você já tem aquele propósito. Não, eu vou voltar, mas eu tenho que cumprir isso, isso, isso. Isso é uma prova. É uma coisa que veio com você. Você não está tendo uma reação de uma ação que você cometeu agora. Porque muitas coisas que às vezes a gente está passando é só uma reação do que a gente fez agora. É uma coisa imediata. É agora. Não é que é igual Célia, eu estou te falando assim, igual tem
pessoas que você fala, gente, mas como pode? A família é boa, é criação boa, criou dentro de uma fé, de uma instituição cristã, e olha o que a pessoa está passando. Aquilo ali, tipo assim, nossa, mas os filhos dele tiveram melhor colégio, melhor opção, tananã, tananã, e olha onde ele está. Aquilo ali eu acredito que seja uma prova para todos, não só pelo que está passando, como os pais e quem ama aquela pessoa. Agora, muita coisa é por opção sua. Você fez aquilo ali, é o livre-arbítrio, você cometeu e você só está recebendo o que você fez de imediato. É isso, Daniel? Eu Eu entendi isso. concordo com você, sim. Também tem esse aspecto, né? Que é essa questão Porque aqui, quantas pessoas a gente conhece e fala assim, gente, igual vou te dar exemplos, tá? Eu tenho uma aluna, ela agora já tem negócio próprio e tudo, eu peguei ela pequenininha, eu peguei ela com 11, 10 aninhos, nasceu, teve problema na hora de nascer, enfim, a família, você fala, meu Deus, que estrutura, que força, que garra, que resiliência, que assim, eles crescem o tempo todo, não só no financeiro, no tudo, eles crescem. E você fala assim, mas e por que aquilo ali? Aquilo ali é uma prova. Você está sendo testado, né? Não é, ninguém fez por ter aquilo ali. Agora, a partir do momento que você faz, tipo assim, você procurou. Aquilo ali você está tendo porque você procurou. Você, infelizmente, não escolheu o caminho, às vezes, melhor. Eu entendi assim. concordo plenamente com você, e você trouxe esse ponto que foi importante, Luciana, porque realmente essa questão 708, Kardec na pergunta fala essa questão assim, ó, de maneira alguma dependem da vontade do homem, a situação que ele está passando. Ou seja, então ele já analisou o quê? Nessa existência aqui, não tem nada que justificasse com o proceder do homem dele sofrer o que ele está sofrendo. Então já ficou bem claro que os espíritos ponto, ó, isso é uma prova que já era de conhecimento, ou seja, vem de uma escolha anterior, e aí quando a gente fala em prova, a gente sabe que a prova pode ser a prova da da ele. pessoa ou que quem está em torno. É que eu ia te perguntar isso, porque ainda tem isso, porque você Também. está passando, é isso mesmo? Você Para, pode estar passando, mas às vezes não é para você necessariamente, às vezes é para o próximo que está, não, não é isso ou não? não, a prova é para ele. A prova, ele vai ser, quem vai passar a prova é aquele homem, aquele espírito que está passando aquela prova. Agora, essa prova a gente não sabe uma coisa. Se ela é decorrente de uma escolha para que ele alcance méritos e avance mais rápido, que ele pediu, ou se ela é uma prova que é uma expiação. Porque a expiação, toda expiação é prova, né? Mas nem toda prova é expiação. Então, ele pode ser uma expiação de algo que ele cometeu, que ele carrega ali, uma necessidade dele passar por aquela circunstância para que ele possa tirar, né, se aliviar daquilo que ele tem o débito. Então, pode ser uma prova que ele pede para avançar mais rápido, mas também pode ser uma prova que é decorrente de uma expiação. Então, também tem isso aí, mas isso a gente não vai saber, né? Agora, a questão anterior, realmente, o Kardec, quando ele coloca ali, está falando das questões dessa existência. Então, é por isso que ele fala ali que são as ações da pessoa, né? O egoísmo, a má vontade, o orgulho e tal, que ele acaba indo por caminhos que acabam gerando as dificuldades. Agora, nessa questão aqui, quando ele fala que nada dependeu da vontade do homem, pronto, ele já eliminou que não foi agora nessa existência que O de aquele agora. homem... Isso, foi por força das circunstâncias, e essas circunstâncias são geradas por uma prova que foi já prevista anteriormente, pelo que eu entendo. Acho que agora também a Alessi levantou o braço, a Maria Alessi. Daniel, dentro disso aí que você falou de prova e expiação, é interessante, né? Tem uma história lá no livro Memórias de um Suicida, o nome do personagem lá do espírito, né? Ele é Roberto de Canalejas, se eu não me engano, né? Aí a aprovação dele
era passar pela traição da esposa, né? Ele veio com essa prova. A esposa dele traiu ele, então ele tinha que passar por essa prova, né? Só que dessa aprovação ele não suportou, né? Então ele optou em cometer o suicídio. Então, desta forma, da prova simples que ele tinha que passar, ele criou uma expiação, né? Dentro do que você falou. E aí ele teve mais que uns 200, não me engano, fala lá, 200 anos para voltar, para recuperar, para ele passar para a mesma prova novamente. Então, é isso, né? Acabou transformando a prova e gerou uma expiação. Aí é só lembrar assim, né? Na verdade, ele não foi para que a mulher o traísse. Ele foi numa situação que saberia que a mulher poderia acontecer, né? Pelo proceder dela, pelas fraquezas dela, ele estaria sujeito a sofrer a traição e acabou sofrendo, né? Acabou sofrendo. Não, assim, lá fala, né, que a aprovação dele seria isso, né, que a mulher provavelmente iria trair, como de fato traiu, né? Então, essa era uma prova que ele tinha que suportar, né? Mas aí ele criou a expiação, né? Exatamente. Porque também, você falou, eu lembrei também do outro livro lá, o Alcione, né? O Renúncia, que é Alcione, um espírito elevadíssimo, né? E vem ali por amor ao, acho que é Carlos, se não me engano, né? Sim. Ela tinha muito amor por ele e pelos seus entes queridos que ela viu naquele meio familiar e tudo. E ela foi aconselhada, falou, ó, você já não precisa reencarnar na Terra, né? Você já tem um grau que você... Mas você não vai estar livre das contingências da matéria. Você vai poder, talvez, escorregar. Ela foi ali para poder auxiliar aquele ser amado, porque é aquilo que a gente falou no início, né? Quando a gente é espírito mais elevado, a nossa felicidade ela é pautada na felicidade do outro. Se aquele que eu amo está mal, eu vou fazer tudo para que ele busque a felicidade. Enquanto eu não conseguir que ele faça isso, eu também não vou estar com a minha felicidade mais plena, né? Então ela vem e se doa, mas ela persiste, ela não cai, né, nas encruzilhadas todas que ela vivenciou, uma vida de altíssima dificuldade, né? Mas aquele a quem ela veio por tanto amor, né, o Carlos, ele também não consegue passar da melhor forma, né? Pelo contrário, né? Ele vai por caminhos bem ruins também, né? Por decisão dele, né? Mas essa questão que você trouxe é exatamente isso aí. São aqueles planejamentos, né? Vem ali até como uma prova e quando a pessoa ali, o rapaz, o canaleja, né? Não deu conta, ele gerou ali um débito com o seu suicídio, né? Gerou um débito muito grande, né? Então, nós temos que ter a vigilância constante, né? Não é fácil, não é fácil. Agradeço, hein, gente? Muito obrigado pelas participações e cooperações. Eu acho que o tempo vai faltar alguns segundos, né, Celinha? Não dá para começar a outra, né? O que você acha? São duas questões pequenas. Se você quiser, Tá bom. a gente rouba mais 5 minutos. Aí termina aqui o grupo, tá ok. Uhum. Então vamos lá. Então, 709, ó. Terão cometido crime os que, em certas situações críticas, se viram na contingência de sacrificar seus semelhantes para matar a fome? Se houve crime, não teve este a atenuá-lo à necessidade de viver, que resulta do instinto de conservação? Pergunta do Kardec é bem profunda, né? Então ele fala, se cometeu o crime aquele que tira a vida do outro para matar a sua fome, ou seja, ele vai sacrificar o semelhante para matar a fome. E se houve crime, isso seria atenuado pela necessidade de manutenção da vida, né? O instinto de manutenção da vida, de conservação? E aí o Espírito responde, já respondi, quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida, com coragem e abnegação. Em tal caso, há homicídio e crime de lesa natureza, falta que é duplamente punida. Lesa natureza é todo crime contra a lei da natureza, né? E ele comete também o crime contra a lei de Deus. Lembramos aí do não matarás, né? Então, ele vai cair, né, duplamente na falta, né, desse homicídio e nesse crime
de lesa natureza, porque ele se deixa vencer por essas provações, né, demonstrando a falta da coragem, da abnegação, da resignação, que ele falou no item anterior. Né? Ô, Daniel, Então, uma dúvida, só para eu não perder isso. É dúvida mesmo. Você falou assim que um espírito ele está sempre em evolução. Ele não regride, ele fica estagnado. Isso que você falou, foi. Sim. Aí agora deixa eu te perguntar. Ele cometeu, vamos lá, eu estou encarnada, eu cometi o suicídio, eu matei para eu poder comer. E aí, o meu espírito ele não regrediu? Isso não, eu não considero que eu regredi? Não, como espírito, não? Não, você não regrediu, porque assim, quando você fala em grau, escala espírita, de progresso do espírito, a gente vai galgando novos patamares. Se eu cometi o crime, né? Você fala que eu cometi o crime, não é isso? Isso, ou igual ele matou para se alimentar, ou eu cometi o suicídio. Vamos supor, eu cometi o suicídio. E se eu fiz isso, é porque eu estou continuando como se eu estivesse na mesma escala, nesse mesmo, eu não regredi como espírito. Você não regrediu. Porque, assim, o que quando a gente fala que regredir é o seguinte, tudo que a gente agrega em espírito, as nossas virtudes, essas já são agregadas e não tem como a gente perder elas. Né? Isso não tem como. Tem o que a gente tem que melhorar. Né? Então, se eu estou num ponto que eu cometo um suicídio ou um homicídio, eu ainda estou nesse patamar. Não é que eu regredi, é algo que eu estou aqui tendo que agora dar conta para eu vencer a mim mesmo nesse aspecto. Porque quando eu cometo um homicídio, por exemplo, eu estou me deixando levar por uma paixão. Algo me motivou a cometer o homicídio. O sentimento de raiva, o sentimento de inveja, de vingança, de ambição, tudo atrelado às bases. Quais são as bases? Orgulho e egoísmo. Né? Então, eu ainda estou dominado por essas paixões. Mas então isso é resquício de antes. Exato. Isso é resquício de antes. Isso eu já tinha feito coisa pior do que isso. Exatamente. Pode ser que, se você hoje matou alguém, mas quem dirá que alguns séculos para trás você matava turbas de pessoas. Entendi. Hoje você matou alguém, matou um. Não estou aqui, a gente não está aqui, né? Tão ótimo, não é isso. Mas é uma análise assim. Isso em estudos que são relatados para a gente, que mostra que é dali para cima e não dali para baixo. Não, o próprio livro dos Espíritos, os Espíritos trazem essa escala espírita da evolução do espírito, né? Nós estamos ainda num nível bem baixo ainda, né, de evolução. E é dito também a questão de não retroceder. Isso tem no livro dos Espíritos. Não existe isso. O máximo que você vai fazer, às vezes, é ficar estagnado. Estagnado. Você, às vezes, se omite, você não faz nem o bem nem o mal, você não caminha, falta a vontade, você vai levando a vida assim, né? Aí você não progride, você fica ali no mesmo estágio. Até que vem um momento, que geralmente vem pelo amor ou pela dor. Mas quando ele está nesse estágio, vem a dor. Porque a gente está sem ânimo, sem vontade, aí a dor chega, alguma coisa faz empurrar a gente para que a gente progrida, para que a gente comece a caminhar e pensar... Sair da inércia, né? Exatamente. Então, essa questão do retroagir, Luciana, é nesse sentido. Eu não retroajo no sentido de perder virtudes, de perder aquilo que eu já agreguei. Por exemplo, se hoje eu já não mato, eu já agreguei algo. Hoje eu já tenho mais facilidade em, às vezes, xingar alguém, em fazer fofoca. Isso ainda me domina. Mas, por exemplo, eu já não mato ninguém. Opa, isso é uma coisa que eu já consegui dominar em mim. Entendeu? Mas há muito custo. Há muito custo. Então, quando a gente fala de retroagir, é no sentido de não voltar em matéria do que eu já conquistei. Entendeu? Isso já está agregado. Agora, eu tenho muito mais a agregar. Tem muitos campos que ainda estão deficitários em mim, entendeu?
Não sei se eu fiz Entendi. entender. Eu entendi. É tipo assim, o diferente do campo material nosso. Porque, olha só, você sabe, vamos supor, você está trabalhando em qualquer empresa, qualquer lugar, você está trabalhando, você é o melhor profissional. Às vezes você peca, você erra num detalhe, é o suficiente para você ser mandado embora e perder tudo aquilo que você conquistou e fez. Com certeza. Então, como espírita, não, aquilo que você colocou na sua caixinha, ninguém te tira. É Com isso? certeza. E outra coisa, dentro das leis de Deus e para Deus, a gente é visto de outra forma. Uhum. Deus sabe tudo de nós, inclusive o que a gente Somos esconde. operários, mas diferentes, né? Com uma visão Exato. diferente. Inclusive o que a gente esconde. Não há mistérios, não há como esconder nada. Né? E Nada. quando a gente desencarna, isso é muito claro. É muito claro. Aí vem a consciência. Quando desencarna, a consciência pesa de uma forma que é muito grande. Aquilo que a gente errou, aquilo que a gente mascarou aqui, pelos costumes, pela forma de agir, pelas máscaras que a gente se utiliza, quando desencarna, isso cai. Então, a gente chega a um ponto que nós mesmos somos chamados pela nossa consciência. Aí a gente pede para retornar, para poder ter oportunidade de refazer aquele caminho, de se reajustar, de passar por circunstâncias que eu provoquei, que gerei mal, entendeu? Ao outro. Então, é muito claro isso. Mas aqui a gente tem o esquecimento, a gente tem a ação da matéria, a gente tem esses vícios que se avolumam porque está na carne. Então, isso aqui a gente acaba caindo, mas a gente não retroage. A gente progride ou, às vezes, estagna. Né? Mas cabe a nós fazermos o esforço para a gente caminhar, é o que eu poderia dizer. Eu vou precisar interromper, sinto muito, mas nós vamos ter que deixar 710 para a semana que vem, que a gente já avançou bastante no horário, e agora a gente tem que trabalhar um pouquinho, né? Um pouquinho mais. E, Celinha, como sempre eu peço, eu vou pedir encarecidamente a todos, que eu não vou ficar até o final, porque eu tenho que fazer o Evangelho lá daqui a pouquinho, do Ivon Costa. Você lembra, né? Lembro, sim, de vez em quando eu assisto, às vezes não na hora, mas depois. Sim. Que é muito bom, eu recomendo a todos que assistam também, porque vale a pena o Evangelho. Fica o convite. Eu te agradeço muito, viu, Daniel? Olha, eu que agradeço a vocês todos, peço desculpas pela falha, a nossa compreensão aqui não é grandiosa, a gente tenta trazer o que é possível, mas agradeço muito a paciência e a cooperação nas falas, nas participações. Muito obrigado a todos, senti muito acolhido aqui com vocês. E a gente pede